seja muito bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Michele Rufini, eu sou enfermeira e quero te convidar a seguir aqui o meu canal. Se inscreva aqui no meu canal, ative as notificações ali do sininho e toda vez que tiver um vídeo novo você vai ser comunicado. Então, a aula de hoje nós vamos discutir por que o sistema compensatório ele pode atuar ou diminuir o risco de doenças. Então, gente, primeira coisa, a gente tem que entender o que é o sistema compensatório. Eu vou explicar isso de uma forma bem simples para que você entenda e também te dê aí uma luz no restante dos pensamentos que você precisa relacionar com o seu senso crítico e o seu senso clínico. Sistema compensatório é quando acontece alguma alteração no organismo e o nosso próprio corpo precisa compensar isso. Então, vamos imaginar que você está sob uma situação onde você tem pouco líquido no organismo, por exemplo, ali numa desidratação, e nessa desidratação diminui o líquido do plasma, que é vamos falar, a água do sangue, certo? E aí você tem pouco líquido, então, o que acontece? Quando a gente tem uma redução do volume de sangue circulante no organismo, o sistema ele tenta compensar. Porque o fator circulatório ele precisa chegar ao longo de todas as células do nosso corpo, independente de qual sistema seja que a gente esteja falando. E aí o que ele faz? O cérebro entende que tem pouco volume, então ele começa a fazer um sistema compensatório ali. Ele vai mandar mensagens para o coração para acelerar o batimento cardíaco, ocasionando então uma taquicardia. E ele manda mensagens lá para o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é um sistema que a gente tem lá no sistema renal, que controla a ação venosa, né, a ação vascular ali de todo o organismo através de hormônios. Então, uma das funções, né, desse sistema. E aí ele vai fazer com que as artérias elas tenham uma vasoconstrição. Então, o sistema compensatório é esse. Eu tenho pouco líquido circulante. Então, o meu cérebro entende, ele manda mensagens para o coração e para o sistema renal. E ali ele vai ter um aumento de batimento cardíaco, fazendo com que aquele sangue ele circule com maior rapidez dentro do organismo e também que ele passe mais vezes lá dentro do sistema renal. E aí vai ter uma redução de filtração do sangue, reduzindo então a formação da urina, que é uma oligúria, e também aumentando a permeabilidade vascular, fazendo com que a gente tenha uma vasoconstrição, aumentando então a pressão do sangue. Então, às vezes, aquela tontura que a pessoa teve relacionada à desidratação, isso vai ser compensado. Tá tudo bem, Michele, entendi isso, mas o que isso tem a ver com o início das doenças? Gente, tem tudo a ver, porque quando o organismo ele tenta compensar alguma alteração que está acontecendo, ali já tem sinais e sintomas referentes a algum tipo de doença. Então, quando a gente tem ali a falta de líquido, que é o exemplo que eu dei anteriormente aqui, a gente vai ter o início de uma desidratação. Mas a desidratação sistêmica, ela não tem que ser verificada somente com esses sinais e sintomas de secura de boca, né, de diminuição do turgor da pele. Não, a gente tem que lembrar que lá dentro do organismo, as células precisam de água, precisam de hidratação. E aí o corpo ele começa a compensar isso. E essa compensação ela tem um limite. Ela chega num certo momento em que ela não acontece mais. É onde se instalam então as doenças. É onde a gente tem mortes celulares, onde a gente tem ali o ressecamento de pele que pode gerar uma ferida, é onde a gente tem ali uma certa urgência em relação à oligúria, porque pode gerar uma atenção ali maior para o sistema renal. Então, o paciente ele pode desenvolver uma doença renal aguda. Então, assim, são vários os processos. Então, a gente tem tudo a ver, o sistema compensatório sendo utilizado ali a todo momento com a relação do início das doenças. Tá bom, Michele, mas como que eu faço isso, então, para que isso não aconteça? Olhar para a saúde e não para a doença. Então, a fisiologia do organismo, ele nos mostra como que deve ser relacionado o próprio funcionamento e o que a gente tem que colocar ali como base para que o organismo funcione de forma correta. Então, o organismo funcionando de forma correta,
Não atuando somente no seu sistema compensatório, a gente não tem risco de doença para o desenvolvimento. Não está vendo como as coisas, que olhar para a saúde é muito mais viável, né? Muito mais barato, muito mais fisiológico do que olhar somente para a doença. A gente já tem diversos profissionais que estudam as doenças, e isso é ótimo, porque estudando a doença a gente sabe como prevenir e como tratar, que é a função do médico. E nós, como terapeutas holísticos, né, como enfermagem, como terapia integrativa, né, se você trabalha também com suplementação, você vai sempre olhar a saúde e não a doença. Essa daí são os dois pilares, então, que eu queria mostrar para vocês nessa aula, sobre a importância de evitar o sistema compensatório para também evitar a doença. Gostou desse vídeo? Então manda para os seus colegas e não se esqueça, se inscreva aqui no meu canal e ative as notificações. Até o próximo vídeo. Tchau!